A arte ganha mais força quando encontra espaços onde as pessoas podem apresentar, criar e expressar os seus trabalhos. Hoje estou na Arena das Artes, um ponto de cultura da cidade de Maringá que atua como espaço de formação e difusão artística, juntando professores, estudantes, alunos e entusiastas da arte. Por meio da Política Nacional Cultura Viva, os pontos de cultura fortalecem iniciativas que nascem dentro das comunidades, ampliando o acesso à arte, à cultura e à participação social. Estou aqui com o Alan, que é representante do espaço, e o Renan, que vai interpretar as falas para a gente. Então, Alan, como é que surgiu a ideia do Arena das Artes? Então, o Arena, ele surgiu em 2017, no ano que vem a gente faz 10 anos de espaço já. Esperamos completar esses 10 anos, né? E ele surgiu porque a gente tem uma companhia de teatro, que é a Cia Forfel, que este ano fez 20 anos. Depois de muitos anos de produção de teatro, que a gente sempre, desses 20 anos, sempre foi muito ativo, pelo menos com um espetáculo a cada 2 anos ou cada ano, a gente começou a ter um volume de coisas gigantescas, assim, cenografia, figurino, e essas coisas ficavam espalhadas na casa de todo mundo. Na minha casa, casa dos meus pais, casa do Renan, né? E a gente tinha, cada um tinha um pedacinho do Forfel. E a gente começou a entender que isso dificultava algumas coisas. Armazenar essas coisas com segurança, guardar certinho. Quando a gente precisava acessar isso também era difícil, porque estava tudo espalhado. Foi chegando uma hora que ficou ficando inviável, né? E aí foi, a gente precisamos de um espaço, a gente precisa ter essa estrutura para guardar e poder até criar melhor, né? E aí a gente decidiu então alocar um barracão e montar uma estrutura. Por que a gente colocou o nome de Arena e não de Forfel? Porque desde o começo a gente sempre quis que o Arena não fosse só a sede da Forfel. A ideia sempre foi que o Arena pudesse acolher outras pessoas. Nós sempre tivemos muitas dificuldades na história do Forfel de achar espaços que nos recebiem para ensaio, para apresentação. Isso sempre foi uma dificuldade para a gente. Então sempre foi em espaços muito limitados, sem estrutura, é garagem de casa, é sala de casa, é rua, é praia. Então assim, sempre uma estrutura muito precária. Então quando a gente decidiu pelo barracão, pela estrutura do Arena, então a gente decidiu trocar o nome, deixar o nome Arena das Artes, para que esse espaço também acolhesse outras pessoas. Outros artistas que quisessem usar o espaço para criar, para também deixar as suas coisas. Isso funcionou e vem funcionando. Como é que você enxerga qual é a missão deste espaço? Então, é isso. A gente tem, acho que, mais de uma missão, na verdade. A gente fez um replanejamento, uma organização de reorganização do Arena em 2024, que nós tínhamos que pensar nisso pela primeira vez, assim, né? Qual era a missão do Arena, qual era a visão do Arena, o que a gente gostaria de planejar para o Arena para os próximos anos. E acho que a missão que foi escolhida, assim, que a gente elencou como o nosso foco, é o fortalecimento da cena artística e cultural de Maringá, principalmente com o foco na acessibilidade. E aí, seja acessibilidade para pessoas com deficiência, seja acessibilidade, acesso a pessoas à produção artística e cultural na cidade. Para você, o que significa ser um ponto de cultura da cidade de Maringá? Então, quando a gente abriu a Arena, a gente optou por, já quando a gente criou a Arena, por a Arena ser uma instituição sem fins lucrativos, que a gente já desejava ser um ponto de cultura. Antes de ter o espaço, eu já conhecia pontos de cultura em outros lugares, já tinha visto a dinâmica deles, de como funcionava, e aí, quando a gente foi decidir abrir a Arena, eu falei com a equipe, olha, gente, existe a possibilidade de ser um ponto de cultura e para isso a gente precisava ser uma instituição sem fins lucrativos, ter alguma dinâmica. Então, o Arena também surgiu já querendo se preparar para ser o ponto de cultura. Então, inclusive, nós fomos um ponto de cultura antes dos editais da PENAB, muito antes disso, a gente já estava em processo de certificação do Ministério da Cultura como ponto de cultura. Quando saiu o primeiro edital de Maringá, nós já éramos certificados pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura. E por que a gente quis ser um ponto de cultura? Pela dinâmica e pela representatividade desses espaços. Né? A política Cultura Viva, né, que foi implementada na época ainda do ministro Gilberto Gil, tinha como principal objetivo isso, de ser locais onde a comunidade, onde as pessoas trocassem informações, trocassem relações artísticas e culturais. E o Arena surgiu para isso, assim, para troca. Né? Então, a gente não colocou o nome da Forfel, a gente colocou Arena, para que outras pessoas viessem trocar com a gente.
Então, a nossa relação com a comunidade local e com outros artistas sempre é de muita troca. Seja tanto no espaço físico Arena das Artes, como a gente prestando os nossos serviços, nossas experiências para outros pontos de cultura, que quando novos pontos de cultura começaram a surgir na cidade, a gente ajudou, apoiou, conversou, explicou como que era a dinâmica. É isso, acho que o ponto de cultura tem esse perfil, criar essa rede de pessoas e de espaços para promover arte e cultura, e é o que a gente quer na essência do Arena. E falando em acessibilidade, por que é tão importante ter esse acesso às artes para toda pessoa? Bom, a acessibilidade é muito importante e é um dos nossos fundamentos aqui do Arena das Artes e também da Cia Forfel. É importante acessibilizar porque é um direito garantido, é um direito constitucional, é um direito garantido por lei. Só que a gente pensa mais do que isso, né? A gente não pensa só a acessibilidade como cumprimento de uma norma, cumprimento de uma lei. A gente pensa também a acessibilidade como um direito linguístico, né? Essa mensagem, essa comunicação tem que ser passada para a população deficiente de uma forma estética. Então a gente trabalha com essa acessibilidade e também acessibilidade no geral, né? Das pessoas no geral conseguirem acessar os meios artísticos, porque a maioria dos cursos aqui são gratuitos. Então esse é o nosso diferencial. Falando mais de acessibilidade para as pessoas com deficiência, eu penso que é importante a gente se conscientizar de que essas pessoas são pagadoras de impostos, elas precisam também ter acesso aos meios de consumir arte. E mais do que isso, elas também são artistas. Então a gente, vem há um tempo proporcionando que essas pessoas se entendam, se vejam como artistas e produzam, e estejam acessando os editais, estejam acessando as leis de fomento e produzindo a sua arte, para que não fique só uma coisa de nós disponibilizarmos a nossa arte para elas, mas que do contrário também, que nós, pessoas sem deficiência, possamos ver a arte da pessoa com deficiência. Uma arte em libras, uma arte feita por uma pessoa cega, uma arte feita por uma pessoa com mobilidade reduzida. Como seria? Como é isso? Né? E isso gera também uma camada estética nas nossas produções. Nós tivemos, por exemplo, Impossibilidades, que foi uma peça totalmente acessível. Então, teve audiodescrição, libras, tudo isso junto com a peça, acontecendo simultaneamente, fazia parte do enredo da história. Então, isso traz para a acessibilidade para um outro lugar. E esse é o nosso objetivo enquanto artistas, né? Pesquisar essa acessibilidade. Além da acessibilidade, o que diferencia o Arena das Artes? Bom, a acessibilidade é um dos nossos diferenciais, mas além disso, nós entendemos que somos um coletivo multiartístico, né? Somos formados por pessoas do teatro, por pessoas das artes visuais. Isso proporciona o quê? Que nosso espaço também seja multiartístico, seja um espaço que é adequado para o cinema, que é adequado para o teatro, que é adequado para as artes visuais. Então, a diferença é que a gente consegue atender a comunidade artística numa pluralidade maior, né? Porque a gente entende as dinâmicas de cada setor e consegue adaptar o Arena das Artes, nosso espaço físico, para atender diferentes demandas. Então, a gente já teve aqui exibição de filmes, exposições de arte, instalações, temos apresentações teatrais, das mais convencionais até as mais contemporâneas, porque o espaço tem essa dinâmica, né? Ele não é um palco plateia, ele é um espaço que a gente consegue modificar essa formatação da forma como o artista deseja. Agora eu estou aqui com outras duas representantes, chamadas Carla e Rafaele. Carla, como que o espaço apoia os artistas locais? A gente apoia os artistas locais através, né, os artistas têm a possibilidade de locar o Arena. Então, eles podem entrar em contato com a gente e fazer, combinar, né, de final de semana. Pode ser bilheteria, locado, permuta, tem várias possibilidades. E de quinta-feira, a gente está abrindo o espaço gratuitamente para os artistas, para eles poderem apresentar, expor. A gente está pegando várias ações diferenciadas para quinta-feira, que chama Palco Aberto.
Então, todas as quintas, o Arena está aberto para vocês. Quem quiser vir apresentar, sem taxa. Agora, Rafael, como que a comunidade pode vir aqui participar dos projetos que vocês realizam? Bom, nós temos um formulário que está na nossa bio. Peraí lá, isso é meio estranho. Rafael, como que a comunidade pode acessar, vir atrás dos projetos que vocês realizam? Bom, nós temos um formulário que está na nossa bio do Instagram. Então, a gente disponibiliza os cursos que nós temos disponíveis lá e todas as informações também desse curso, como faz para participar, é gratuito, qual a idade para participar, se precisa de materiais ou não, enfim. Além do formulário também, nós temos o nosso WhatsApp, que está nas redes, né? Está no Google. E além disso, nós temos também, acho que um Instagram, que a gente sempre fica de olho. Então, qualquer dúvida pode mandar pra gente, que a gente está sempre respondendo. Carla, na sua opinião, qual que foi o momento mais marcante aqui da história do Arena? Eu acho que o momento mais marcante foi a peça que a gente fez de Tudo Quanto é Gente, que foi a primeira peça de teatro totalmente acessível em Maringá. E foi a primeira peça que a gente trabalhou com acessibilidade e começou a dar esse start de querer aprender, querer produzir acessível. De Tudo Quanto é Gente, a gente fez Libras em cena, então a gente foi atrás de aprender, estudar e colocar Libras em cena. Tinha os intérpretes em dupla para poder conseguir fazer os diálogos e os atores faziam algumas partes em Libras, acho que as músicas. E a gente fez audiodescrição também. Aqui não tinha quem fizesse audiodescrição, daí a gente contratou uma pessoa de fora e teve ao mesmo tempo na peça. E acho que foi o mais marcante assim, para Maringá e pra gente como experiência de acessibilidade. Falei rápido? Agora, para finalizar, Rafael, como que a cultura pode transformar a vida das pessoas? Bom, para além de entender a técnica do desenho, para além de fazer teatro e conseguir falar melhor ou se expressar melhor com o movimento do corpo, eu acho que é tornar uma pessoa mais sensível, tornar uma pessoa mais humanizada. Agora eu estou aqui com o Pedro, que é participante do espaço. Pedro, pode se apresentar? Meu nome é Pedro e esse é o meu sinal. Eu faço o curso de artes cênicas na UEM também. Eu moro em Marialva. Pedro, então, como é que você conheceu o Espaço Arena das Artes? Nossa, há muito tempo já, eu era criança ainda, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu fazia o projeto Criança em Cena com o Alan e com o Renan, e foi a primeira vez que eu aprendi que eles ensinaram surdos, né, de forma bilíngue, e eu comecei a ter essa experiência de atividades, e fizemos várias apresentações, eu achei muito incrível, eu gostei demais daquilo, me chamou muito a atenção, e eu queria saber como, eu tinha muita curiosidade de continuar, me formar, e aí eu comecei a trabalhar também aqui no Arena, eu aprendi bastante coisa aqui, comecei a ter bastante contato com eles e gostei demais daqui. Fui me acostumando assim com o contato com eles. O que você mais aprendeu aqui no espaço, seja de oficina, seja da própria área? Cara, eu aprendi muita coisa aqui. Tem o curso Sobre Nós, que é um curso de cinema, que eu fiz curso de fotografia aqui também, teatro, fiz curso de desenho, a Carla me ensinou a pintar também aqui. Intérprete também, eu trabalhei junto com o Renan, com interpretação de coisas. Participei de várias oficinas, tive várias oportunidades no teatro, tive várias experiências de aprender e me transformar, sabe? Sentir uma coisa diferente. Agora, então, para finalizar, como que você enxerga essa importância da acessibilidade neste espaço da Arena das Artes? Cara, é muito importante, porque a gente precisa de intérprete, né? Para palestras, para cursos, a gente precisa do intérprete, porque o professor poder ter essa experiência de aprender, né? Os outros lugares não tem isso, não conheço outro lugar que tenha isso. Intérprete e acessibilidade importante, isso é muito importante. Se não tem, eu não consigo participar, eu não consigo, e eu preciso disso para minha vida e para poder me desenvolver. Pedro, me conta um pouco de como foi sua trajetória aqui no Arena das Artes. Bom,
eu comecei aqui no Criança em Cena, né? Depois eu continuei por alguns anos. O espaço fechou por conta da pandemia. Depois eu vim trabalhando aqui como estagiário no Arena das Artes, que quando era jovem ainda aprendi bastante coisa aqui. Me formei no ensino médio, passei vestibular em artes cênicas em 2023. E aí eu comecei a aprender mais, ter mais experiência, aprender muito mais coisas. E aí eu participei da MILT também, que é uma mostra de teatro aqui, que envolveu o Arena também, as pessoas do Arena. E aí lá para trás, quando eu olho, tanta de coisa que eu aprendi, participei também de um filme, um curta-metragem, foi minha primeira experiência, eu gostei demais, foi maravilhoso. Participei de produção também aqui de teatro, de várias produções diferentes. Eu participo de muita coisa aqui. E eu gosto, porque eu escolhi isso, sabe, para o meu futuro. Eu gosto de fazer essas coisas diferentes. Eu estou aqui com a Clara e com o Arthur, que também são participantes do projeto. Então, como que vocês conheceram o espaço e o que motivou vocês a continuarem aqui no Arena? Eu conheci por uma indicação de uma amiga da minha mãe. A gente comentou que eu estava procurando aula de teatro e ela indicou o espaço. Eu vim primeiro em 2022 como aluna do Arena em Cena, que antes nem era Arena em Cena, era outro nome, então estou há um tempo aí. E foi assim, eu fiquei 6 meses, nem isso, até um pouco menos. E no meio desse processo, eu entrei em artes cênicas na UEM. Então, tive que parar o Arena em Cena, tive que parar de ser aluna para virar aluna da UEM. Mas continuei frequentando o espaço, assim, não deixei de frequentar o espaço como espectadora, em outros cursos e tudo mais. E o Arena foi seguindo comigo durante a minha trajetória da graduação, assim, foi um companheiro, assim, desse espaço cultural, de poder vir e assistir as peças aqui, frequentar os cursos aqui. E hoje virei parte dessa equipe enquanto profissional aqui dentro, dando aula de teatro, assim. O Arena tem esse efeito todo na minha vida, assim. Então, eu conheci o Arena, foi assim, por acaso, eu tava no sinal, parado, meu padrasto indo pra escola, e me deram um folheto, falei, nossa, perfeito, achei, né? Então, vim, me inscrevi pro curso de teatro, e desde lá, desde 2023, já tô aqui no Arena. A maioria dos cursos que eles oferecem aqui, formações, eu tô fazendo. Fiz 2 sobre nós, que é o curso de formação audiovisual. Acho que já é meu 3º ano no teatro, no projeto de teatro, Arena em Cena. E acredito que o Arena me influenciou muito para esse mundo da produção, tanto no audiovisual quanto no teatro. É o que eu amo fazer e aqui me proporcionou essa, essa habilidade, sabe? De poder ter esse contato com todo tipo de pessoa, acessibilidade. Bom, acredito que é isso. Agora, como que os projetos daqui e a própria arte mudaram a vida de vocês? Mudaram a rotina, mudaram a forma de enxergar? Eu acho que mudaram a minha vida nisso muito parecido com isso que o Arthur falou, assim, de ser esse espaço que proporciona a gente desenvolver novas habilidades na gente, assim. Comecei no teatro e tive esse começo no teatro, mas também, como o Arthur, já fiz curso de iluminação, de atuação, de um monte de coisa aqui dentro. Então, participei também do Sobre Nós. Foi esse espaço, assim, de poder variar, conhecer outras áreas da arte, né, dentro dessa coisa que a gente chama de arte, que tem 1001 caminhos, assim. Então, acho que o Arena foi esse lugar foi esse lugar que permitiu que eu pudesse conhecer essas outras áreas, assim. E hoje, formado em artes cênicas, fico pensando que quanto mais áreas eu conseguir conhecer e me desenvolver, é melhor para o meu futuro profissional e enquanto pessoa mesmo, não na área profissional. Então, acho que o Arena mudou minha vida nesse lugar, assim, sendo esse espaço confortável e
ele é receptivo para gente vir e se descobrir e desenvolver novas habilidades. É gostoso de estar aqui, assim, acho que para mais do que o curso em específico que ele oferece ou qual professor vai dar a aula, é um lugar receptivo, é uma equipe receptiva e acho que é isso principalmente que mudou minha vida, assim, poder estar aqui, poder usar esse espaço de todo mundo, mas que fica um pouco como o meu espaço também, para me desenvolver melhor, assim, em outras áreas. Para mim, mudou minha vida nesse lugar. Bom, acredito que mudou a minha vida no sentido de eu me reconhecer mais como artista, né? Quando, quando eu comecei no teatro, eu via que era o que eu queria mesmo fazer, sabe? E ter outros professores, outra formação, a Clara hoje é minha professora, outros professores, outras experiências, pode te ajudar nessa carreira como ator, né, produtor. E, e a agenda ficou muito mais corrida, querendo ou não, né? Bom, acho que é isso que eu tenho pra falar. É isso que mudou sua vida. É verdade. Para finalizar, então, vou pedir para vocês fazerem um convite para o pessoal que está nos assistindo, para a comunidade, para os interessados a vir conhecer este espaço, enfim, convidá-los mesmo. Bem, gente. Vem? Quem está interessado, acho que é isso que eu falei. O Arena é um espaço muito receptivo, assim, e muito confortável de estar aqui. Não precisa chegar sabendo, não precisa ter a experiência. Ele recebe todos os tipos de público, tem toda essa questão da acessibilidade, assim. Então, quem tem esse interesse, o Arena é o espaço para seguir esse interesse, assim, para conhecer, para vir experimentar. Então, quem tem esse interesse, vem para a Arena. E você, conheceu o trabalho do Arena das Artes? Compartilhe esse vídeo com quem vai gostar de conhecer este ponto de cultura.